Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Aí nós vamos em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E será chamado o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Primeiro eu queria que vocês prestassem atenção nesse pedacinho aí de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O menino era o Jesus homem. Um filho era o Cristo, era o Filho de Deus que estava sendo doado a nós. Um filho se nos deu. O menino nasceu, mas o filho foi dado. E agora nós vamos ler Colossenses capítulo 1, do 24 ao 29. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho nesses três. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Primeiro a gente tem que lembrar que todas as cartas de Paulo, cartas de João, Pedro, todas as cartas que foram deixadas para nós aqui no Novo Testamento, elas foram escritas em perseguição, em sofrimento. Paulo escreveu da cadeia, escreveu sendo perseguido, escreveu depois de ser açoitado. Todos os apóstolos do Senhor tiveram mortes trágicas e viviam correndo, fugindo, porque eles sofriam perseguições até morrer por amor a Cristo. E essas cartas foram escritas mais ou menos 30 anos depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi embora. Então, esse tempo da perseguição maior era o tempo que eles não tinham nem tempo para escrever. Depois dos 30 anos que Paulo começou a escrever cartas para as igrejas, para os irmãos, para os amigos dele, inclusive. E esse sofrimento que o Paulo falava era o sofrimento da perseguição, enquanto tentava viver o evangelho do jeito que ele achava que era correto, imitando Jesus, né? Ele sempre dizia: eu sou imitador de Cristo. E se alguém pregar outro evangelho que não seja o que eu prego, que seja anátema. Que ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Primeiro ele está aqui justificando o ministério dele. E em favor de vocês, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Aí tem 2 pontos. O que era para dar cumprimento? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera em mim. Por que Paulo estava falando de mistério? E por que ele falou que esse mistério manifestado aos santos, e esse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória? É a coerência bíblica, sabe? É a Bíblia sendo coerente o tempo todo. Se a gente lê o Antigo Testamento pensando em Jesus, a gente vai ver Jesus no Antigo Testamento o tempo todo. E se a gente lê o Novo Testamento pensando no que foi dito sobre Jesus no Antigo Testamento, a gente vai ver que tudo que foi dito sobre ele se cumpriu. E aí, quando chegou a implantação do Evangelho, a mensagem de Jesus durante o ministério de 3 anos e meio dele,
Jesus explicitou o Evangelho. Ele andou de uma maneira que era diferente de tudo que era religião na época. Ele confrontou o governo, ele confrontou religiosos, confrontou fariseus, confrontou os mestres da época, porque ele chegou para mostrar o que o Antigo Testamento predisse. Vai vir um menino, vai nascer um menino. 450 anos antes, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os ombros dele. Então quanto mais a gente reflete no que Jesus veio ser e o que ele veio trazer para a gente, ele veio trazer para a gente um relacionamento com ele, independente de qualquer estrutura humana, independente de qualquer ritual, independente de qualquer que seja o que você inventar para se relacionar com ele e aprender dele humanamente. Vamos ler mais um pedacinho do Colossenses 1. Vamos ler agora do versículo 13 ao 20, no mesmo capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, qual que é o mistério que o Paulo estava falando? Que foi revelado aos gentios. Qual foi esse mistério? O mistério do Emanuel, Deus conosco, que se tornou Deus em nós. Por que que isso parece difícil? Porque a nossa fé, às vezes, não é suficiente para aceitar uma graça tão grande. Quem sou eu para que o Cristo eterno, Criador, sustentador de todas as coisas, a matéria-prima de tudo que foi criado, quem sou eu para que ele resolvesse habitar dentro de mim? Isso é uma coisa que faz a gente tremer se a gente parar para pensar na grandeza que é isso, na profundidade que isso tem, no tanto que isso devia servir para fortalecer a nossa fé e para levar a gente a olhar mais para o futuro que nos espera do que o presente que nós vivemos. O futuro que nos espera é a eternidade. O presente que nós vivemos é o tempo que vai durar até o dia que a gente fechar os olhos ou que Jesus voltar. E aí eu quero ler mais um texto. Jeremias 31, versículos de 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E agora Romanos 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que é
interiormente. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O Rei do Universo, que o salmista diz, abram os portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Toda vez que a Bíblia fala em Senhor dos Exércitos, ela está falando de Jesus. Toda vez que a Bíblia fala do Senhor dos Exércitos, ela está falando do Cristo, do Messias que era antes da fundação do mundo, que me amou antes da fundação do mundo, que conheceu a cruz antes da fundação do mundo. A cruz sempre presente diante dele. Por isso que quando ele chegou aqui na terra, em forma de homem, em Jesus, ele não se desviou nem um minuto da cruz. Quero falar um pouquinho sobre a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente pode considerar a cruz como um elemento de maldição. Porque Gálatas diz que ele se fez maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eu posso olhar, mas eu posso ler esse versículo e falar, a cruz é um símbolo de maldição. Eu tenho que evitar a cruz. Eu tenho que correr da cruz. Mas eu posso olhar a cruz com o olhar de quem vê que na cruz é que foi vertido o sangue que me salvou. Então a cruz pode ser de maldição porque lá eram pendurados bandidos, malfeitores, malditos os que eram pendurados na cruz. Até que o bendito foi pendurado nela. E o sangue dele vertendo mudou o significado da cruz. Cruz agora, a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade é o Filho dele pendurado na cruz. Ele mesmo pendurado na cruz. E aí eu posso olhar a cruz de uma outra maneira ainda. Eu posso olhar a cruz como uma maneira de viver, como um jeito de viver. Quando Jesus me fez aquele convite, tome a sua cruz e siga-me. Tome cada um a sua cruz e siga-me. O que é eu tomar a minha cruz e seguir Jesus? É interessante quando a gente começa a olhar a cruz como um estilo de vida, como um jeito de viver. Porque Jesus viveu a cruz. Quem está vivendo a sua cruz, quem está carregando a sua cruz, quem sabe que morreu na cruz com ele, que se eu fui crucificado com ele, nele eu fui perdoado. Se eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Se eu morri com ele, eu ressuscitei com ele. Então a cruz, ela pode ser maldição, pode ser bênção e pode ser um estilo de vida. Quando que eu estou vivendo de acordo com quem está carregando a cruz? Quando eu começo a fazer do jeito que Jesus fazia. Jesus não tinha nenhum preconceito com ninguém. Ele escolheu pessoas meio tronchas, como Pedro, para segui-lo. Escolheu um ladrão para segui-lo. Ele não sabia que Judas ia traí-lo, ia vendê-lo. Ia dar mais valor ao perfume do que a atitude da mulher de tornar o perfume no pé dele. Ele, quando a lei mandava apedrejar a mulher adúltera, ele desafiou o povo, tá aí, não, vamos cumprir a lei. Qualquer de vocês aí que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus nos desafia todo dia, toda vez que a gente acusa alguém, toda vez que a gente tem preconceito com alguém, toda vez que a gente humilha alguém, toda vez que a gente se acha melhor do que alguém, Jesus olha para nós e diz, atire a primeira pedra. Então, viver o Evangelho é muito simples, mas é muito pesado. Não é fácil andar mais uma milha com o cara que te prejudicou. Não é fácil dar outra coisa para o cara que tomou a sua capa. Não é fácil dar a outra face para o cara que bateu em você.
Bater em você não precisa ser um tapa na cara, não. Pode ser um prejuízo que o cara te deu. Pode ser uma humilhação que o cara te fez passar. Pode ser um desrespeito muito grande que o cara fez com você, teve com você. E você, em vez de agir como todo mundo age, como o seu homem carnal age, como o seu ser carnal age, você lembra, não, peraí. Jesus podia ter acabado com o universo a hora que ele estava pendurado na cruz. Era só ele apelar. Pai, eu não quero saber disso não. Eu quero que esse povo aqui todo morra agora. Morria todo mundo. Ele é o Senhor de tudo. Tudo saiu dele. Se ele quiser acabar com tudo, ele acaba agora. Mas ele está sempre dando mais uma chance. Está sempre chamando. Filho meu, me dá o teu coração. Faz o teu coração ser igual ao meu. Pense como eu, ande do jeito que eu ando. E aí é que eu vou chegar aqui no Romanos, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão, a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Aí você lembra que tem uma série imensa de promessas para Israel, porque todo Israel será salvo. Aí, há um tempo atrás, eu estava refletindo sobre isso, eu falei assim, mas todo Israel? Tem tanto judeu lá que não gosta de Jesus, que detesta Jesus, que acha que Jesus não veio até hoje. Como é que Deus vai fazer isso? Vai fazer se converter na última hora de morrer lá para eles serem salvos? Não, está valendo do mesmo jeito que vale para nós, vale para eles. Ele recebe todos que o procuram. Ele salva todos que o recebem. Ele entra para passear na vida de todos aqueles que abrem a porta para que ele entre. E vamos ler um texto aqui, João, que veio aqui na cabeça agora, João 1. Eu vou ler João 1, versículo 9 a 13. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí nós vamos fechar essa reflexão. Judeu, Israel de Deus, depois que Jesus morreu, as promessas que eram para Israel se juntaram todas nele, para valer para todos que o recebem, para valer para todos que ele cumpriu a lei inteira, que Israel não cumpriu e que ninguém dá conta. Ele morreu para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, que João viu imediatamente na hora que ele apareceu na frente dele para ser batizado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí a gente vai lembrar de novo. Menino nos nasceu, filho se nos deu. Emanuel, ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Esse que é o mistério que foi revelado aos gentios. Isso que Paulo estava falando com eles. O Deus conosco é muito mais profundo do que vocês podem entender. Ele estava falando com eles na época. Vocês não entendem. O mistério é isso. O mistério é que antes o povo de Israel, o povo de Deus era uma nação. Hoje não. Hoje o Israel de Deus é composto por aqueles que abrem a porta para Jesus entrar, que reconhecem que são pecadores, que precisam de um Salvador, que reconhecem que não têm merecimento nenhum e que dependem exclusivamente da graça de Deus para chegar perto de Deus, para atravessar o véu que foi rasgado,
para chegar diante de Deus e conversar com Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito é com o coração, o seu espírito adorando o Deus que é espírito. Atravessar o véu rasgado é chegar diante da arca dessa aliança que Jeremias previu. Farei uma aliança muito superior à primeira. A primeira foi a que Deus fez com Abraão. A segunda é a que Deus faz conosco, com cada um de nós que recebe e reconhece o Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque o Cristo é eterno. O Cristo ele sempre existiu, sempre existirá. O Messias é antes da fundação do mundo e será até a consumação dos séculos. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. O Messias, o Filho que nos foi dado, é o mesmo Filho que é a origem de tudo que foi criado. O Filho que nos foi dado é o mesmo Filho que deu a sua vida para que eu tenha vida. Quando Adão pecou, nós morremos, a humanidade morreu espiritualmente. E a gente só renasce para Deus quando Jesus entra. Como que Jesus entra no nosso coração hoje? Através do Espírito Santo. Ele prometeu, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já fez isso. Mas não é esse Espírito sobre a carne, o batismo com o Espírito Santo, não é o que a gente está acostumado a ser ensinado que seja, sabe? O batismo com o Espírito Santo, ele depende muito menos do que eu busque, depende muito mais do que eu faça. Porque eu fui selado no Espírito Santo o dia que eu abri a porta ele entrou. Eu virei templo de Deus, é aqui que ele habita. E com ele eu converso a hora que eu quero, eu o adoro a hora que eu quero, no lugar que eu estiver. Eu tenho inclusive um compromisso com Deus que quando eu estiver na estrada dirigindo, se eu apoiar meu braço, apoia o braço lá e ficar com a mão assim, dirijo 1 hora direto com a mão assim, ele vai saber por que eu estou com a mão assim, ele sabe, eu tenho um pratinho com ele. Toda vez que minha mão estiver aqui, Pai, recebe como uma adoração, como um cheiro suave dos seus santos narizes. Toda vez que eu estou sozinho em algum lugar, qualquer que seja o lugar, pode ser na beira do rio pescando, eu nem gosto de pescar, mas estou lá sozinho. Não, eu não estou sozinho, ele está aqui comigo, ele está aqui, ele é o meu protetor, ele é o meu abrigo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, meu Salvador. Eu nunca estou sozinho. Então eu preciso saber que isso é para que eu tenha fé, sabe? Porque tudo que foi dito sobre ele foi cumprido. E tudo que ele disse que não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Se ele diz que está comigo, ele está comigo, qualquer lugar que eu esteja. E aí entra o cuidado meu. Eu vou entrar em lugares que ele não entraria? Eu vou fazer coisas que ele não faria, ele vendo? Ele está aqui, está vendo tudo. Ele conhece o meu pensamento antes que eu pense. Ele sabe as minhas palavras antes que eu fale. Por quê? Porque está aqui, ele faz parte de mim. Então, a aliança que Deus fez com Abraão e a aliança nova que Jesus faz comigo é superior a qualquer aliança que alguém possa fazer. Aliança do casamento, aliança de governos, aliança de pais e filhos, aliança de pastores e ovelhas. Qualquer tipo de aliança que tenha é inferior a essa que Jesus faz comigo. Por quê? Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, você já pensou nessa palavrinha aí? O que habita em você? O Cristo Messias, que é a plenitude. E aí, a Bíblia diz lá também, lá em Daniel, Deus é que estabelece os reis, remove os reis. Então, se eu levar a sério tudo que a Bíblia fala sobre governo, tudo que a Bíblia fala sobre relacionamento, tudo que a Bíblia fala sobre aliança, tudo que a Bíblia fala sobre comunhão, sobre vida com Deus, sobre evangelho, eu tenho que chegar só numa conclusão. Eu tenho que ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que tudo que Jesus falou vale para mim. Eu preciso acreditar que tudo que a Bíblia diz vale para mim. Então,
Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não tenho mais que obedecer lei nenhuma. Mas se eu descumprir a lei, vai ter consequências. Porque a lei não é para salvação. A lei é para organizar a vida em comunidade. Quando Deus deu a lei para Moisés, porque era bagunça, cada um fazia o que queria. Então era normal matar um cara, era normal roubar o cara, era normal querer a mulher do cara, tudo isso era normal numa sociedade sem lei, que era gerida pelo coração humano. E os homens são falhos, o coração é enganoso. Então Deus deu a lei para organizar a sociedade. Os sacrifícios eram para mostrar para eles que nenhum sacrifício que eles fizessem seria suficiente. Tinha que sacrificar todo ano. Nenhum sacrifício que fizesse os salvaria, os religaria de novo à comunhão com Deus. Eles sabiam da história de Abraão, de Adão. Sabiam que Adão tinha pecado, tinha desobedecido, tinha caído e que ia entrar num estado de condenação por causa de Adão. Então eles achavam que estavam cumprindo a lei para se salvar. E Deus mostrou para eles, não adianta isso que vocês fazem aí. Vocês são falhos, vocês são miseráveis, vocês não vão cumprir nada, vocês só imitam, só fingem. Vocês são um povo de dura serviço, vocês têm um coração duro. Vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero saber das suas reuniões solenes, das suas ofertas de bodes e de carneiros. Não, eu quero o seu coração. E essa conclusão final em Jesus foi só para mostrar para eles isso. Viram? Vocês não conseguiram. Viram? Vocês não vão conseguir sem mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Viram como é que funciona? Jesus fala para nós essa noite. Está vendo como é que funciona? Vocês não precisam de nada, vocês precisam só de mim. Vocês não precisam correr atrás de moveres, de isso, daquilo outro, de ativismo. Não. Busquem-me, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse tipo de mensagem tem mensagem para muito tempo. Eu devo voltar nesse assunto aí, do mistério de Deus revelado aos gentios, que fez com que o gentio se tornasse judeu, por causa de um judeu que morreu, que fez com que o Israel deixasse de ser um país, tornasse-se um povo, deixasse de ser uma nação, se tornasse um grupo, uma família. Uma família por quê? Porque Deus, em Jesus, nós somos tornados o quê? Filhos de Deus. Nós não somos nação, nós não somos povo, nós somos família. Por isso que Jesus disse, quando você fizer alguma coisa boa a um dos pequeninos, você está fazendo para mim. Quando você perdoar alguém como eu perdoei, você está sendo filho que eu quero que você seja. Quando você for menos egoísta e menos preconceituoso, você está aprendendo a ser o que eu era. Você vai amar do jeito que eu amei. Você vai viver do jeito que eu vivi. E aí, carregar a cruz é fácil, porque eu vou estar ligado no propósito de o dia que eu fechar o olho aqui, eu abrir na Nova Jerusalém. O dia que eu sumir da terra, eu estou no braço do meu Senhor, do meu Salvador. Vamos orar? Papai querido, Papai Santo, obrigado, Senhor, pelo menino que nasceu, para revelar o Senhor caminhando entre nós. O povo daquela época não enxergou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores caminhando entre eles. O Emanuel, Deus conosco. O mesmo Emanuel que subiu na cruz. O mesmo Emanuel que se doou, se entregou, que foi o Filho que nos foi dado, que morreu para a remissão total dos nossos pecados. Papai, planta no nosso coração uma fé suficiente para entender isso. Que o Teu Espírito, Pai, ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos alcançar a grandeza, a altura, a profundidade, o tamanho, Pai, da aliança que o Senhor tem conosco. O tamanho, Pai, do amor que o Senhor tem por nós. O tamanho do tanto que o Senhor nos leva a sério, para que nós te levemos a sério também. Para nós pararmos de brincar de crente,
brincar de religioso, brincar de fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, isso não pode, aquilo não pode. Ah, meu Deus, onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. A verdadeira liberdade de escolher viver o Evangelho. O Evangelho é apenas tão somente o jeito que o Senhor viveu aqui na terra. Papai querido, planta no nosso coração o teu amor. Escreve no nosso coração a tua lei e nos faz, Pai, humildes o suficiente para aceitar, sinceros o suficiente para obedecer, gratos o suficiente para te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém.